Senhores, bom dia a todos. Como vocês estão aí, tudo bem? Bom dia, bom dia. Não sei se eu li, eu vou ligar agora. Porque depois é capaz de cair. Moçadinha, bora lá trabalhar? Opa, tem gente aí esperando para entrar. Peraí. Só confirmando que eu não faço duas coisas ao mesmo tempo também, né? Para falar bom dia, deixa um monte de gente esperando na sala. Mas vamos lá, ó. Hoje nós vamos dar continuidade aí. Semana passada a gente fez os exercícios de calorimetria, né? Fizemos até um extra lá que foi instigante para muitos aí. Muita gente mandou dúvida em relação àqueles famosos testes, né? Teve gente que tem tudo e tudo quanto é jeito aí, fala, não, Pião, será que não dá isso? Será que não dá aquilo? E, infelizmente, meninos, foi o que eu falei para muitos, tá? Aquele último exercício que a gente fez semana passada lá, aí vai muito da experiência, né? Vai muito da experiência. Por exemplo, eu, por já trabalhar 20 anos trabalhando, dando aula de física, eu sabia que naquele exercício ele ia subir um pouquinho a temperatura. Então, pela experiência, eu olho e falo, meu, tem pouco gelo, tem bastante água aí, a água está numa temperatura um pouco maior, o calor específico dela é um pouco maior que o do gelo, e eu já consegui imaginar. Falar, muito provavelmente vai subir um pouco, e foi o que aconteceu, né? Aliás, naquele caso, que era 20 graus Celsius, estou pensando 80, era 20 graus Celsius, eu imaginei que não ia congelar, derreter todo o gelo, né? Então, às vezes, da experiência, você consegue sacar. Olha lá, tem gente esperando na sala. E tô falando, eu não vi. Você consegue sacar que o que vai acontecer e aplicar direto, tá? Óbvio, é um risco, né, que você corre. Mas o ideal, meninos, é que vocês sempre façam aquele testezinho, tá? Para saber exatamente o que vai acontecer. E o que eu dei o exemplo para muita gente que perguntou foi: se aquele mesmo exercício que a gente fez, a água estivesse a 80 graus Celsius, meu, aí você não precisa nem perder tempo fazendo o teste, tá? A água lá 80 e o gelo pertinho a 10, a menos 10, o gelo vai aumentar a temperatura, vai derreter e vai virar líquido e aumentar a temperatura. Você já sabe o que vai acontecer. Não tem necessidade de ficar fazendo teste em todos os exercícios, tá? Somente nesses que você realmente não consegue enxergar, pô, dá para derreter todo mundo? Vai congelar todo mundo? Aí você não sabe. Fechou? Bom, agora nós vamos dar continuidade e falar ainda um pouco de mudança de estado físico, tá? Só que agora nós vamos entrar um pouquinho mais nessa mudança de estado e ver o que acontece ou o que pode acontecer, né, com a temperatura aonde ocorre a mudança de estado físico, onde a água congela ou o gelo derrete, aonde a água vaporiza ou condensa, né, se liquefaz. Então nós vamos falar agora das mudanças de estado físico e nós vamos entrar e ver um gráfico aí, aliás, dois gráficos, né, que nós chamamos de diagramas de fases para nós aí da água, para a gente poder analisar principalmente, tá? De outras substâncias, nós vamos ver um gráfico aí de modo geral, mas principalmente a água, que é a substância que importa para nós. Beleza? Eu estou ficando craque em enrolar vocês agora no começo e conseguir liberar os alunos que estão na sala esperando. Agora a gente vai para a aula. Bora lá? Opa, compartilha a tela. Peraí. Chat, tá aqui. Só por curiosidade, vocês têm aula amanhã? Não? Nossa, que beleza. Não tem um feriadinho amanhã para descansar? Que bom. Baia, show, bacana. Não, descansar de aula, eu digo, né? Descansar de aula. Não pode parar, não. Vocês não podem parar. Mas dá tempo de vocês botar as coisas de vocês em dia, né? Ah, e tem o curso UFO, verdade. Ah, mas aí na sexta-feira o curso UFO é para relaxar. Hoje sim é sexta, né, Davi? Vai, moçada. Ah, já foi, acho que já foi. Tô apertando aqui para entrar, não tava entrando. Mas é exatamente isso, Maria. É a hora de vocês colocarem as coisas em dias, rever em dia, né? Rever aquilo que tá te dando problema, ajustar. É hora dos ajustes. Permitir que faça ajustes. Quer ver a vantagem que vocês estão, moçada? Olha só que bacana. Aqui na minha região foi decretado feriado, falei para vocês na terça, né? Foi decretado feriado, quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo. Desde quarta-feira não tá tendo nada aqui. As escolas pararam, os alunos pararam. Num momento que, assim, tá começando. Para que descansar agora, né? Não tem necessidade.
Uai, peraí, Ana Júlia e Raíssa, eu não entendi a dúvida de vocês. Dentro de calorimetria, a Raíssa colocou professor isso em calorimetria, a matéria vocês estão falando? O conteúdo de hoje? Ele é continuidade de calorimetria, tá? Mas ele é um outro assunto, né? A gente ainda vai continuar trabalhando com que macete e com que mole. Vocês vão ver que dá continuidade. Mas nós vamos analisar o diagrama de fases agora. Daqui a pouco vocês vão entender o que a gente vai falar, tá? A gente vai analisar bastante as mudanças de fase. Nos exercícios vai envolver tudo. Só que agora a teoria nós vamos ser específico na mudança de fase. Mas eu estava falando, meninos, aqui é tudo feriado. Desde ontem está sendo feriado aqui. Os alunos pararam. Muitos alunos pararam realmente, não estão nem estudando. E assim, tá no começo, não tem que descansar, né? Então vocês estão saindo na frente aí já, mais uma vez, né? Sim, Vinícius. Pós-gases aqui, nós vamos ver dilatação. Dilatação, não, perdão, fluxo de calor, né? Transferência de calor. E aí, posteriormente, a gente começa a termodinâmica. Aí nós vamos ver gases. Gases vão ser 2 aulas apenas, aí acaba toda a termologia. Aí depois a gente vai partir para mecânica. Rafa, vamos lá. Meninos, vamos lá? Pronto. Agora deu tempo aí já chegar a maioria das pessoas. Então nós vamos falar hoje, ó, de diagrama de fases, tá? Nós vamos ver mudança de estados físicos aqui para nós. Para começar falando disso daí, eu preciso mudar meu slide. Olha só, trouxe aí para vocês a mesma figura, ou aliás, uma figura parecida, na verdade, com uma que eu fiz, né, para vocês, a que eu tinha feito, eu fiz com a canetinha aqui, e agora eu trouxe uma foto daquela figura que nós vimos lá em calorimetria, quando a gente falou de calor sensível e do calor latente, né? Nós fomos falando de capacidade térmica, de calor específico, vimos que a capacidade térmica é aquela inércia térmica que um corpo tem, né, de ter a tendência em querer manter sua temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica ou o calor específico da substância, mais difícil para variar a temperatura do corpo, né? E aí, no final, eu mostrei para vocês, né? Lá no gráfico da água, lembra? Eu coloquei a água saindo de menos 20, o gelo derretia, depois aumentava a temperatura, aí vaporizava e aumentava no vapor, né? Então, agora aqui, ó, nós temos essa figura, toda aquela situação que ocorre para nós, que é... E eu pegando a água como exemplo aqui, tá? A gente tem, quando passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos a chamada fusão, né? O nome está aí. Quando passa do estado líquido para o estado de vapor, é a chamada vaporização, tá? Quando volta do estado vapor para o estado líquido, toma cuidado que na realidade aqui tem uma diferença, tá? Entre voltar do estado líquido, do estado vapor para líquido ou do estado gasoso para líquido, né? O do vapor para líquido seria a chamada condensação para nós. E quando volta lá do gás para o líquido seria liquefação. Mas isso vocês não precisam saber, não é cobrado para nós. Então, quando ele volta do vapor para o líquido, condensação ou liquefação, certo? E quando volta do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação, certo? Então, aqui, meninos, ó, percebo que só um não tem uma relação aí bacana para você guardar, tá? Que é a fusão, né? A fusão é aquela que tem que fundir algo para tentar derreter esse algo, né? E é a chamada fusão. Só que normalmente a fusão que vocês mais guardam, né? Eu falo assim, fusão, é derreter o gelo. Não só o gelo, derreter qualquer material, né? Mas é derreter o gelo. Todos os outros, ele sempre o nome vai ser para aquilo que ele está indo. Você quer ver, ó? Líquido, ele vai para vapor. Pronto, vaporização. O vapor, ele vai para o líquido. Pronto, ó, liquefação. O líquido, ele vai para o sólido. Então, é a solidificação para nós. Então, todos os outros, você percebe que para onde ele vai, é o nome que ele vai receber. Vai para sólido, solidifica. Vai para líquido, liquefaz. Vai para vapor, vaporiza. O único que não tem essa relação para nós é a fusão, né? O sólido que vai de sólido para o líquido. A gente não consegue relacionar fusão no líquido ali com a palavra líquido, tá? E óbvio, né? A gente viu aqui a sólido para vapor, é a chamada sublimação. E vapor para sólido é também chamado sublimação, mas também pode ser chamado de ressublimação, tá? Ou de sublimação reversa, também pode aparecer o nome para vocês. Esses são processos onde você precisa de variação de pressão, também uma pressão diferente, para conseguir... Opa, moçada, tem alguém com o áudio aberto aí, por gentileza. Pedro, mas a liquefação está para sólido? Não, a liquefação não está para sólido, não. Onde você está? Aqui, ó. A liquefação... Não, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Agora eu entendi que você... Não,
Agora eu não tinha pensado nisso, cara. Deixa eu colocar aqui. Esse carinha aqui todo, né? Ele tá nessa barrinha aqui. Eu não tinha prestado atenção que isso daí poderia confundir. Obrigado. Viu? Então aí, ó, condensação ou liquefação na mesma barrinha ali para nós. Não, imagina, cara, foi bom porque às vezes muita gente estava confundindo aí. Percebo que na passagem sólido para líquido para nós, né? Ou líquido para vapor, ou direto sólido para vapor, a parte que está aqui em cima, né? É aquela parte, ó, que o processo é chamado de endotérmico, né? Esse endotérmico, meninos, é a mesma coisa, o significado desse prefixo endo é para dentro, né? Para dentro. Isso significa que a sua substância recebe energia, vem para dentro dela, para que ela possa sofrer esses processos aí. Passar do estado sólido para o líquido, passar do estado líquido para o vapor, ou até diretamente do sólido para o vapor para nós. Percebo que aqui agora, nos processos de baixo aqui, quando eles retornam, né, vapor para líquido, líquido para sólido, aí nós temos os chamados processos exotérmicos, né? E esse exo, esse prefixo, ele representa para fora. Então é quando da sua substância a energia sai dela, né? Vai para fora da substância. Ela começa a perder energia térmica para que esses processos possam ocorrer. Agora, fatores, toda vez que você vai ter mudança de estado físico, nós vamos ter alguns fatores que vão interferir nessa mudança de estado físico. Uma delas eu até citei na semana passada para vocês, tá? Uma delas eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se consigo digitando aqui, diminuir um pouco a letra. Aqui tá, não, vou colocar um 16, que eu acho que vai ficar mais bonitinho para vocês, né? Um deles eu até citei. Deixa eu ver que eu coloco aqui. Vou colocar um asterisco. Foi a gente tiver substância, se a sua substância que você está trabalhando for uma substância pura, né? Lembra que a gente falou? Ó, a água vai ter esse comportamento aqui, desde que seja apenas a água. Teve alguns até que perguntaram como é que funciona quando tem duas substâncias ou mais misturadas. A gente acaba tendo uma curva um pouco mais irregular, tá? Diferente daquela que a gente viu semana passada. E, obviamente, não vai aparecer para nós aqui, né? Mas fatores que interferem, então, na temperatura da mudança de estado físico, porque olha só, para a pressão de 1 atm, e eu falei muito para vocês sempre, né? Lembra quando tem exercício que a gente fez, ó, considerando aqui que a pressão é 1 atm, que às vezes o exercício não falava. E às vezes o exercício até comentava, para a pressão de 1 atm. Então, tô colocando aqui, ó, para a pressão, ficou feio, né? De 1 atm para nós, e considerando aqui que a substância para nós seja a água, nós sabemos que a temperatura que ocorre a fusão do gelo aqui para nós, ó, é a temperatura de 0 graus Celsius. A temperatura que ocorre a vaporização para nós é de 100 graus Celsius. Obviamente que o retorno é a mesma coisa, né? Para condensar ou liquefazer o vapor de água 100 graus Celsius, para solidificar esse líquido, né? A temperatura que é de 0 graus Celsius. Essas temperaturas são fixas para nós, de referência para nós, quando a gente trabalha com a água e quando a gente trabalha com a pressão de uma atmosfera, certo? Agora, uma das coisas que pode interferir para nós é o que nós estamos falando aqui, ó. Se você tem substâncias diferentes na sua estrutura, né? Naquele corpo que você está trabalhando. Um dos fatores que pode interferir nessas temperaturas de fusão para nós aí, senhores, são essas substâncias diferentes que podem aparecer no nosso corpo. Além da substância que você está estudando, uma outra substância envolvida aí. E, principalmente, o que vai aparecer para vocês, tá? A pressão externa. Olha lá. A gente falou um monte dessa bendita dessa pressão aí, né? Toda vez eu falava para vocês, ó, para a pressão de um atm, para a pressão de um atm. Então a gente percebe que lá na fusão, por exemplo, quando a gente fala da fusão, alguns fatores que podem interferir e alterar aquele valor de fusão para nós. Moçada, vou pedir uma gentileza aí. Dá uma olhadinha, mas alguém tá com o áudio aberto aí, com o microfone aberto. Dá uma conferida. Eu não sei se eu vou conseguir ver quem é aqui, mas é muita gente, eu não vou ficar rodando tudo. Mas faz essa gentileza aí. Segunda vez aí que eu ouço falando. Deixa eu ver se o meu volume tá alto. O volume tá um pouco alto também. Mas vamos lá, então, ó. Então, esses valores onde a fusão ocorre, a vaporização ocorre, senhores, ele pode mudar em função desses fatores. De substâncias diferentes, né? Você não trabalha mais com a água. Água misturada com algo, ou a pressão externa, que esse é o principal que nós vamos estar analisando agora aqui para nós, tá?
Muitos de vocês já viu aí, por exemplo, quando você vai colocar um cooler, né, uma geladeira, essa não elétrica, né, aquele caixa térmica que a gente chama, você coloca gelo para colocar bebida para gelar lá, refrigerante, água numa festa, um suquinho de cevada para vocês ali. E aí a pessoa fala: "Não, joga álcool e joga gelo". Gelo, lógico, né? Joga álcool e joga sal grosso, né? Por que que essa mistura acaba ajudando a gelar mais, senhores? Porque ela altera o ponto de fusão, né? O gelo que estaria derretendo, entre aspas, tá? A 0 graus Celsius, é pior, por que entre aspas? Porque se a gente estiver falando aqui em Uberaba, Uberlândia, Conceição, Franca, qualquer lugar que vocês estejam aí, e eu aqui em Araraquara, a gente não está sujeito a uma pressão de um ATM, né? Nós estamos ao nível do mar, infelizmente, pelo menos para mim que adoro praia, nós não estamos ao nível do mar, nós estamos acima desse nível do mar. Vocês aí próximo de 850 metros de altitude. Eu aqui eu tô com 620 metros de altitude, tá? Eu tô sujeito a uma pressão maior que vocês. Quanto mais alto, menor é a pressão. E aí o que acontece? Como muda a pressão externa, olha lá, é um dos fatores, né, que pode interferir aí na mudança do estado físico, na temperatura da mudança do estado físico. Então, nossa temperatura não seria 0 graus Celsius, seria um pouquinho maior essa temperatura, 1,5 grau, 0,8, próximo disso, tá? Então, na hora que você joga essa combinação de álcool e sal grosso no gelo, você acaba alterando o ponto de fusão. A temperatura deixa de ser esse 0,8, 1 grau Celsius e passa para -2, -3. E isso faz com que você consiga, que aquelas bebidas que vão ser colocadas, né, inseridas nessa caixa térmica, consiga chegar a uma temperatura menor, já que ela vai atingir o equilíbrio térmico com aquele gelo que está lá dentro, certo? Meninos, isso quando a gente fala de fusão, tá? Olha que bacana, isso daqui quando a gente está falando de fusão. Se a gente for falar em vaporização, além desses dois elementos, nós temos mais alguns elementos que na vaporização podem interferir, né, na temperatura de mudança de estado físico. Além de ter substâncias diferentes envolvidas ali e além de ter pressão externa, obviamente, para a gente conseguir vaporizar a temperatura, né, que ela vai estar, é disso que nós estamos falando, pode mudar, mas a superfície livre, porque agora estamos falando da vaporização, então é líquido para vapor. A superfície livre do líquido, né? Lembra que o líquido ele ocupa o volume de um recipiente? Você colocar a água num copo, para ela evaporar ali, é muito mais demorado você deixar a água num prato, porque a superfície dela aumenta, a superfície de contato com o ar aumenta, né? Outra grandeza que interfere também é a saturação do meio. Você pega um ar seco, obviamente que ele vai conseguir roubar muito mais água. Me corrijam se eu estiver errado, né? Se o Diego estiver assistindo aí, acho que isso daí pode ser chamado um pouco de osmose, não sei, que ocorre, né? Pela diferença de saturação. Mas se você pega um ambiente mais úmido, a gente não consegue ter uma troca de moléculas de água com a substância da água e o ar, justamente por ar estar mais saturado, né? Então, para a vaporização, senhores, existem mais alguns fatores aí que interferem nessa mudança de estado físico aí para nós, o que vai acontecer. Bom, o que esses fatores, né? O que isso daí pode mudar? A pressão. O que a pressão pode fazer de diferente para nós? Deixa eu arrastar meu chat aqui. Agora eu estou vendo que tem pergunta. O processo isotérmico é considerado natural porque vai do mais para o do menos. Zé, normalmente, eu não sei dizer se é chamado natural, tá? Não desconheço. Mas ele vai do mais frio para o mais quente. O exotérmico, né? Você está falando. O exotérmico ele vai do mais quente para o mais frio. Eu acho que assim, na situação ambiente nossa, ele poderia ser natural, mas uma situação espontâneo, aí tudo bem. Mas pensando na situação do nosso ambiente, tá? Qual fala de substâncias diferentes inclui-se o calor específico? Quando fala. Eu falei, qual fala? Como assim? Quando fala de substâncias diferentes, inclui-se o calor. Sim, Maria Eduarda. Não só para fusão, calor específico também. Só que aí, olha lá, volta no calor específico. Semana passada, quando a gente falou, semana retrasada, perdão, quando a gente falou de calor específico, eu olhei para vocês, ó, a gente vai trabalhar sempre com calor específico médio aqui, né? Eu falei algumas vezes em sala, mas eu não falei o porquê, porque vocês vão se deparar com dois exercícios lá que eu queria que vocês pensassem, né? Que é aquele do gráfico, onde o calor específico varia. Varia ou linear? É linear que varia? Também não é linear, tá? Ele varia de forma irregular. É que quando vai se trabalhar a variação, o cara vai jogar linear, mas é difícil aparecer. O que interfere nesse calor específico? Primeiro, a substância aumentando, a temperatura diminuindo, ela começa a modificar a estrutura molecular dela para poder mudar o estado físico, né? Ou para vapor ou para sólido. Então, isso já interfere, mesmo sendo substância pura. Normalmente não é. Então, ela tem outras impurezas ali e isso daí interfere também no calor específico, tá?
Só que lá, Duda, a gente nem comenta, porque assim, raramente aparece o calor específico mudando, né? A gente trabalha com calor específico, um valor fixo para nós, durante toda a parte líquida, ou a parte de vapor, ou a parte sólida. Tem um valor para cada um deles, né? Mas aí a gente trabalha um valor constante, salvo esses casos aí, desses exercícios que a gente colocou aí com variação de calor específico, certo? Bom, meninos, olha que bacana, né? O que essa pressão pode mudar, pode interferir para nós? Um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar a foto aqui que eu trouxe, tá aqui. Caraca, como poluiu aqui agora. Olha lá que bacana. Aqui eu tenho uma figura para vocês encontram facilmente isso aqui na internet, tá? Para vocês olharem. Ele indica para nós, olha que bacana. Ele está indicando para nós aqui o nível do mar e qual é a temperatura de vaporização da água. Tá vendo? Ó? Então, se você estiver lá em Santos, Guarujá, Riviera de São Lourenço, Porto de Galinhas, Beach Park, qualquer lugar desse tipo, que você está sujeito à pressão de um ATM, tá? A temperatura que a água entra no processo de ebulição é a 100 graus Celsius. Isso pensando na água pura, tá? Sem pensar em substâncias diferentes envolvidas nela aí. Agora, se a gente começa a aumentar a nossa altitude, então olha que bacana, estou aumentando a altitude, tá? Aumentando a altitude, meninos, deixa eu passar uma linha para vocês aqui, ó. Ao aumentar a altitude, aqui é 2.240, vou pegar essa linha aqui, tá? Vou colocar essa linha aqui, ó. Ao aumentar essa altitude, você percebe que a gente tem menos atmosfera em cima dessa linha vermelha do que teria se a gente pegasse o nível do mar. Então aqui, ó, no nível do mar, a quantidade de atmosfera acima é muito maior do que você pegar essa linha vermelha, ou se você pegar linhas mais acima, altitudes mais acima para nós. Então, se eu tenho menos ar em cima daquela linha vermelha, eu tenho uma pressão atmosférica menor. Então, olha que bacana, vou colocar aqui, ó, altitude, que eu vou colocar como altura aqui, tá? E aí, vou colocar esse gráfico aqui e mostrar para nós, ó. Conforme a altitude aqui aumenta, ó, se a nossa altitude está aumentando, eu percebo que a nossa pressão atmosférica ela começa a diminuir. Espero que esteja claro para todo mundo aqui. Olha lá. Conforme a gente começa a subir, vai aumentando a altitude em relação ao nível do mar, a quantidade de ar que nós temos em cima da gente ali diminui. Então a gente vai poder falar que a gente está sujeito a uma pressão atmosférica menor, né? E aí, se vocês olharem no gráfico ali, meninos, conforme tudo isso acontece, a pressão atmosférica diminui, a temperatura, ó, a temperatura de vaporização, vou colocar aqui, ó, temperatura de vaporização. Olha o que está acontecendo com o valor da temperatura. Lá no mar, 100 graus Celsius. Se você estiver próximo da cidade do México, ó, 2.240 metros, 93 graus Celsius. Lembra que eu falei que vocês estão aí aproximadamente 850 metros? Bem menos do que 2.240. Então, a temperatura de vocês é entre 93 e 100, tá? Muito próximo de 98 aí. Se a gente vai lá para Quito, olha que bacana, Quito, a temperatura, ó, de vaporização da água, 86 graus Celsius. Se você vai lá no Monte Everest, você chega no Monte Everest, escalou, aí você fala, bateu aquela larica, quero matar um feijãozinho. Vou cozinhar o feijão? Bens a Deus, olha só a temperatura de vaporização da água, senhores. 72 graus Celsius, você vai ter que acampar lá uns 3 dias para conseguir cozinhar esse feijão. Então perceba que, ó, conforme a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, a temperatura de vaporização também diminui para nós. Tá claro? Então, conforme isso para a água, tá? Estamos olhando aí para. Lógico, para vaporização isso é para todas as substâncias, tá? Mas a gente está analisando principalmente para a água aqui. Perceba que com a pressão atmosférica diminuindo, ó, a temperatura de vapor vai ficando cada vez menor. Querem ver um exemplo? Uberaba, Uberlândia, Ura, né? Que vocês costumam falar, ó. Ura e Ud. Eu falo o dia, eu não sei por que só eu falo o dia, né? Vocês falam Ud, pelo que eu vi aí. Ura e Ud, Uberaba, Uberlândia, e redondezas aí, né? Conceição e tudo mais. Vocês estão uma altitude aqui, meninos, de aproximadamente, ó, 800 metros, tá? Vou colocar aqui, ó, aproximadamente 800 metros.
Você também fala, Raíssa? Eu também falo o dia. Eu tô aqui em Araraquara, ó. Tem gente que fala, o que, peão? Quanto A tem nisso daí, né? Araraquara, ó. Pertinho de Ribeirão Preto aqui. Morada do Sol. Araraquara, nós estamos aqui aproximadamente, ó, 600 metros de altitude, tá? Então, a nossa temperatura de vaporização da água aqui, senhores, percebe que por não estar no nível do mar, não é 0 graus Celsius. Mas também não estamos a 2.240 metros, que nem a Cidade do México. Portanto, não chega a 93, né? Ela está um pouco maior que 93, um pouco menor que 100. Então, próximo de 97 graus Celsius, 98 graus Celsius. Quando você olha na panela da tua casa, no fogão aí, tá? A água começando a vaporizar, borbulhar, a gente tá ali percebendo que a temperatura não chegou a 100. Ela chegou próximo de 98 graus Celsius e começou a entrar no processo de vaporização para nós ali. A gente chama de ebulição esse processo. Bom, vamos entender agora aqui quais são esses processos de vaporização que nós temos. Lembra que isso daqui eu mando para vocês depois, então fiquem tranquilos. Se quiser tirar foto, obviamente pode tirar, né? Então aqui, ó, vaporização, mudança do estado líquido para estado gasoso. Nós temos 3 tipos, né, de vaporização que nós vamos estudar aqui, senhores. Você lembra quais são? Primeiro, ó, deixa eu colocar para vocês aqui. Por que você não está vindo? Aí, veio. O primeiro para nós aqui, senhores, é o chamado processo de evaporação que eu vou colocar. Olha que bacana, um dos processos de vaporização que nós temos, então, é a chamada evaporação. Esse processo é um processo que a água consegue passar do estado líquido para o estado vapor sem que a temperatura dela... deixa eu ver, o Pedro colocou, peão. E quando for abaixo do nível do mar, por exemplo, na Holanda, né, Pedro? Que é um país que fica uma pressão atmosférica maior do que um ATM. Aí a temperatura de vaporização da água lá, naturalmente, se você colocar na panela com calor, ela vai ser acima de 100 graus Celsius, tá? Ela muda também. Então, aí para baixo do nível do mar, se você conseguir ter ambientes onde você não esteja abaixo da água, mas você tem a pressão atmosférica maior do que um ATM, você passa a ter um ponto de vaporização maior também. Que aí ela começa, ó, daqui a pouco eu vou falar dela, ela começa a simular um pouco, Pedro, a panela de pressão para nós, certo? A ideia da panela de pressão é essa. Ele pressiona, aumenta a pressão interna e faz com que o ponto de vapor de água fique maior. Lá não vaporiza 100, 110, acho que ela vaporiza 118, 122 graus Celsius, dependendo da panela, obviamente, tá? Dudinha, tem alguns países que... eu já não lembro a geografia, tá? Mas deixa eu colar aqui. São os chamados Países Baixos, né, mano? Eu tô colando do meu filho, tá? Vestibulando. São os chamados Países Baixos, né, Duda? Eles são... eu sei a Holanda, tá? É um país que o território, a região fica abaixo do nível do mar. Você fala, mas como é que não alaga, né? É porque ela tá no meio do continente, né? Então, o continente vem, o mar já ficou lá na beirada, teve encostas e tudo mais, e num determinado relevo, aquele país ele fica um pouco mais abaixo do nível do mar. Então, a pressão atmosférica acaba sendo maior, entendeu? São os chamados Países Baixos. Eu acho que é a Holanda que tem os diques que estavam com problema, você lembra disso? Eu lembro que teve algum país... Ó, o Marião ajudando aí, ó, Holanda, Luxemburgo, Bélgica... Me entreguei, Mário, perdão, mas ele colocou, se não me engano, tá? E eu lembro que tinha algum país, isso quando eu estudei no colégio, moçada, que faz 20 anos, tá? 20 anos que eu saí, que eu estudei entre aspas, né? Que eu assisti a aula, que estudar é outra coisa. Mas eu lembro que tinha um país que tinha alguns diques para poder... que teve que fazer alguns diques para proteger do mar, porque um aumento do nível, alguma coisa assim. Eu não lembro direito como é a história. Mas, Duda, seria essa a ideia, tá? Tem alguns países aí que eles estão abaixo do nível do mar, dentro do continente, obviamente, em função do relevo. Então, a pressão tem muito mais ar acima deles do que se tivesse no nível do mar, e essa pressão atmosférica fica maior, e, portanto, o ponto de vaporização da água também fica maior. E o ponto de fusão do gelo também muda, tá? O ponto de fusão também muda. É a Holanda mesmo, Camilo? Obrigado. Tem alguma história assim, né? Eu lembro, mas faz muito tempo já, faz muito tempo. Mas muda o ponto de fusão também, tá? Só que o ponto de fusão a gente não vai analisar agora. Daqui a pouco a gente analisa. Ponto de vapor que vai aumentar com o aumento da pressão aí. Agora, meninos, a evaporação, a gente estava falando, é um dos processos de vaporização que tem que não é necessário a água chegar a 100 graus Celsius, entre aspas, né? Se tiver a pressão de um ATM, a 98 aí na região de vocês, 97 aqui na minha região, assim por diante. Não precisa chegar nessa temperatura. A água ela vaporiza 37 graus,
a 38, a 42, a 25. Vai vaporizar na temperatura ambiente. Esse é o processo que nós chamamos de evaporação. Mas é possível? É possível. Por quê? Aí depende, obviamente, de uma troca de moléculas de ar que tem entre a superfície da água e o ar. Né? A água ela sempre fica trocando molécula ali na superfície dela por diferença de pressão. Então, uma molécula de água passa para o estado gasoso, aí ela recupera uma e transforma no estado líquido. E fica essa troca, né, de moléculas somente na superfície da água, tá? Somente na superfície da água. Isso a gente não vê. Aí o que acontece? Um exemplo, tá? Se você lava o teu quintal, ele fica molhadinho. Aí até bate um solzinho lá, mas às vezes nem bate sol, só fica sombra. Mesmo assim, ele seca, não é? Ah, Pior, mas é porque o piso sugou a água. Se você colocar num piso impermeável, se você colocar num copo de vidro um pouco de água, você vai ver que aquela água seca. Um copo, quando você lava a louça, você não precisa colocar dentro de um forno para poder secar a tua louça, não é verdade? Isso porque ocorre um fenômeno que nós chamamos de evaporação. Então, a hora que começa a trocar essa molécula de água, ó, a água no estado líquido vem aqui uma molécula para o ar, passa um vento, uma brisa. Essa brisa leva embora aquela molécula. Ela vai embora. Aí, a hora que vai tentar voltar, não tem molécula para voltar, mas aí ela perde mais uma e a brisa leva. Ou seja, cada vez que ela vai levando, vai diminuindo o número de moléculas de água ali do estado líquido e a água vai sofrendo esse processo de evaporação, né? Então, um exemplo de processo de evaporação que não é necessário. Meninos, eu vou deixar o chat para baixo aqui, que ele está me atrapalhando muito, tá? Não estou conseguindo ver minhas coisas aqui. Vocês não veem o chat, mas para mim fica no meio da tela. Então, ó, um exemplo de processo de evaporação para vocês seria esse daqui. Deu briga aqui em casa para eu tirar essa foto, viu? Eu fui tirar a foto aqui do quintal de casa. Aí minha esposa ficou super brava porque tava com roupa no varal ainda. Mas eu precisava da roupa do varal, né? Não queria mostrar o quintal de casa, e sim a roupa no varal. Olha lá que bacana, né? Se a gente olhar aqui, quando você pendura a roupa no varal, ela vai secar. Óbvio, a gente coloca no sol, por quê? Porque vai ajudar a agilizar o tempo, né? Diminuir o tempo aí para nós de secagem dessa roupa. Porque ela acaba aumentando um pouco mais a temperatura, então acaba tendo um pouco mais de troca de moléculas de ar. Mas é principalmente por esse processo de evaporação, tá? Então a secagem de roupas, né? Ou de louça, por exemplo, ocorre nesse processo de vaporização que nós chamamos de evaporação. Um outro exemplo que vocês têm é na natureza também, né? Quando a gente vê o ciclo da água, que vocês estudam lá no ensino fundamental, né? A gente pode ter aí vapor de água, por exemplo, das folhas das árvores. A água, a folha começa a suar e aquela água vai vaporizando por evaporação. Não vai chegar a 100 graus Celsius, né? Vai pegar fogo na floresta ali para chegar a 100 graus Celsius. Então, esse processo de evaporação, esse tipo de vaporização que nós temos, né? Que nós chamamos de evaporação, senhores, ele ocorre nesse caso, quando a água não chega à sua temperatura de ebulição para nós. O outro tipo que nós vamos ter é o que nós chamamos de ebulição. Esse processo aqui de vaporização por ebulição é quando a gente chega aí na temperatura de 100 graus Celsius. Então, esse daqui, ó, é quando a gente percebe aquele turbilhão de gotas de água, de bolhas de ar, né, aparecendo dentro da água para nós. Um exemplo aqui, ó, seria essa ideia aqui, ó. Quando você tem aí uma panela no fogão, né, de vidro, não importa, você vê aquele turbilhão de vapor ali, ó, de bolhas subindo, ele começa a entrar nesse turbilhão e você começa a ver até o vaporzinho de água saindo ali para nós, né? Então esse daqui é o processo de ebulição para nós. Esse sim, é quando você precisa fornecer energia para a tua substância numa concentração muito maior, para que você consiga elevar a temperatura dessa substância até o ponto onde ela pode sofrer a vaporização para nós. No caso, se você estiver na praia e estiver trabalhando com a água, a temperatura que ela vai entrar nesse turbilhão é a 100 graus Celsius para nós, né? Então a gente percebe, obviamente, que esse vapor, essas bolhas sobem, senhores, porque o calor está sendo fornecido primeiramente lá embaixo, né? Então ele já, a primeira região ali, ó, que já chega a 100 graus Celsius é a parte de baixo da água. Depois ele vai transferindo calor até chegar e que todo mundo entre 100 graus Celsius. Então as bolhas vão subindo e virando vapor de água que a gente está vendo na fumacinha branca ali. Esse é o processo de ebulição. E tem mais um, tá? Que não é... Ui, agora que eu vi que vai chegar no limite aqui da folha. E tem mais um para nós. Deixa eu só autorizar mais gente entrando aqui. Que é o chamado processo de vaporização, que a gente chama por calefação. Essa calefação, senhores,
Imagina você ter uma chapa quente. Imagina você... Meu sonho aqui em casa é comprar uma chapa, essa de hamburguero, pra gente poder fazer hambúrguer aqui no fogão, que eu gosto de fazer. Vocês perceberam pelo tamanho da criança, né? Eu gosto de cozinhar. E aí, quando a gente vai fazer esse hambúrguer, pô, imagina numa chapa, você joga o bacon do lado, o ovo, põe o hambúrguer, junta tudo, põe a salada e enfia no meio do pão, né? Imagina uma chapa daquela, quente, quente. Aí você molha a mão e você vem e faz assim, ó, com os dedos assim, ó. Joga gotinhas de água nessa chapa quente. Você consegue imaginar o que acontece, né? A hora que a gota bate, ela já vira aquela fumacinha, já vira vapor. Ela vaporiza, é um processo que ocorre muito, muito rápido. Você fornece muita energia de uma vez só para a água, ela sofre uma dilatação muito grande e ela acaba expandindo e vaporizando. Então, ocorreria o que a gente está colocando aqui nessa imagem, ó, que é a água vaporizando rapidamente, né? As gotinhas caem, fazendo aquele para poder vaporizar. Então, meninos, esses são os 3 processos de vaporização que nós temos aí, tá? A evaporação, que nós vimos aí, ocorre a temperaturas menores de ponto de ebulição, né? A ebulição, que é essa temperatura que nós vimos que pode mudar principalmente em função da pressão, tá? E é isso que vai ser analisado para vocês. E a calefação, que ocorre um processo muito rápido, né? A hora que a gota bate na chapa, ela já vaporiza rapidamente. Deixa eu ver aqui. Chamo sim. Pediram para chamar para comer hambúrguer. Tanto na evaporação quanto na ebulição, as moléculas vão ganhar energia para mudar de estado. Só muda que na ebulição tem maior fornecimento dessa energia. Perfeito, Ana. Perfeito. Não só isso que muda, tá? Muda que você tem mais energia, só que você também tem o tempo, né? O tempo que ocorre é muito mais rápido quando você está fornecendo mais energia. Certo? Thales, me lembra no final da aula, cara? Eu acho que é uma informação bacana para todo mundo, tá? Não, a gente não colocaria, a gente não costuma usar muito nessa aula essas transformações, mas eu acho que vale a pena já desde agora você já trabalhar. O Thales colocou aqui assim, gente, Pião, qual a relação das pressões ATM, milímetro de mercúrio, Pascal, centímetro de mercúrio, metro de coluna d'água também, né? São importantes. E talvez use pouco para as aulas agora, tá? Para a gente falar em gases, mas seria mais desculpa, falar em mudança de estado físico, mas seria mais em gases que a gente vai usar bastante. Mas, cara, se me lembra no final da aula, por favor, porque é uma informação boa para todo mundo, tá? Eu já coloco e a gente já vai antecipando isso daí. Belezura? Bom, meninos, deixa eu ver só se eu tinha mais alguma imagem para trazer aqui para vocês. Tinha do quintal de casa quando fez frio. E só. Não, isso daqui a gente mostra no próximo slide. Então, olha só que bacana, ó. Nós vamos falar agora desses famosos diagramas de fase. Nós vamos analisar agora o que acontece num gráfico se a gente analisar a pressão e a temperatura de uma determinada substância. Já que no slide anterior o que nós falamos aqui foi que a nossa valor, né, da temperatura de mudança de estado físico, vaporização ou fusão, mas principalmente a vaporização, ela sofre alterações, né? Conforme a gente vai aumentando a altitude. Ela sofre alterações conforme altera a pressão atmosférica no local. Então agora nós vamos ter 2 diagramas para a gente poder trabalhar, tá? Esses diagramas eles vão representar o seguinte: determinado valor da pressão e valor da temperatura de uma substância que você esteja analisando. E aí nós vamos ter que analisar para cada ponto qual é o estado físico que aquela substância se encontra. Então nós temos 2 gráficos, por quê? Um são as chamadas substâncias que diminuem o volume na solidificação. Vamos lembrar? A gente sabe que na dilatação, quando você recebe calor, a temperatura aumenta, o corpo aumenta de tamanho. A gente sabe que quando o corpo resfria, ele sofre aquela contração. A agitação térmica diminui, as moléculas se agrupam mais e ele diminui de tamanho. Lembra disso? Nós vimos isso em dilatação. Posterior à dilatação, nós vimos dilatação dos líquidos. Primeiro dilatação dos sólidos, depois dilatação dos líquidos. E na dilatação dos líquidos, meninos, nós vimos que a água, entre outras substâncias que existem, como água, ferro, bismuto, prata, antimônio, tá? Mas a água, ela é uma substância anômala. Mas, Pião, como assim ela era mesmo uma substância anômala? Existia um trecho, né, da temperatura ali de 0 até 4 graus Celsius, que enquanto a temperatura diminui, por exemplo, de 4 para 0, a água aumenta o seu volume. E quando ela solidifica, ela aumenta mais ainda o seu volume. Lembra que aí subia no gráfico lá que a gente colocou?
Agora, se a temperatura aumenta de 0 para 4 graus Celsius, saúde, a temperatura aumentando, o volume diminui. Então, nesse trecho, apenas esse trecho de 0 a 4 graus Celsius, a água ela tem um comportamento anômalo para nós. Então, ó, olha o que eu estou colocando para vocês aqui. Substâncias que diminuem o volume na solidificação. A hora que ela vai solidificar, está chegando próximo numa temperatura e solidifica, né, passa do estado líquido para o estado sólido, ela continua diminuindo o volume, porque nós continuamos tirando energia dela. Então a tendência é que a temperatura esteja diminuindo, né? Ela diminui o volume. Isso é uma substância normal para nós, tá? Que a gente chama de substância normal. E nós temos o gráfico para substâncias que aumentam o volume na solidificação. Exemplo, a água, né? A gente chama aqui de substâncias anômalas. Bom, olha que bacana. Essas curvas, meninos, essas curvas aqui, ó, elas representam para nós, para cada valor de pressão e temperatura, a separação da região, né, do valor pressão e temperatura que a substância se encontra, em que ela se encontra no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso para nós, tá? Então aqui, por exemplo, ó, toda essa linha aqui, ó, tá vendo? Ó, toda essa linha que eu estou subindo aqui, ela separa a substância, quando a substância se encontra no estado sólido, para os outros estados, líquido e gasoso. Cada linha aqui tem um nome, obviamente, né? Você quer ver? Essa linha azulzinha aqui para nós, ó, tá vendo essa linha azul? Ela é a chamada linha de fusão. Por que é chamada linha de fusão? Porque ela separa o estado sólido do estado líquido. Se eu começar a aumentar a temperatura numa determinada pressão, eu posso levar essa substância do estado sólido direto para o estado líquido ali, ó. Eu estou fundindo a minha substância, né? Eu posso chamar também de linha de solidificação? Pode. A linha onde ocorre a mudança de estado físico sólido para líquido ou líquido para sólido para nós. Então, nós podemos falar aqui que nessa linha, ó, nós temos a linha de vaporização. Vou abreviar aqui, tá? Vaporização. E essa linha de baixo, tomar cuidado com ela, essa linha de baixo seria a linha da sublimação, tá? A linha da sublimação. Porque aqui é onde você consegue passar a substância direto do estado sólido para o estado gasoso. Pião, não estou entendendo esse gráfico ainda. O que vai acontecer nele para nós? O que vai acontecer é o seguinte, quer ver? Imagina que eu pego uma determinada pressão aqui, ó. Então eu vou chamar essa pressão de P. Olha que bacana. Vou tracejar essa linha aqui para nós. E vou colocar aqui pressão P. Uma determinada pressão, não interessa para nós o valor. Eu percebo que, ao aumentar a temperatura da minha substância, ó, eu consigo, aumentando a temperatura, ó, vocês estão percebendo aqui que nós estamos aumentando a temperatura, passando de um valor menor de temperatura, ó, para um valor maior. Ao aumentar a temperatura dessa substância, eu consigo alterar o estado físico da minha substância ali. No caso, ela passa do estado sólido para o estado líquido para nós. Ocorre o que nós chamamos de processo de fusão. E se eu continuar aumentando a temperatura dessa substância, eu consigo fazer com que ela passe do estado líquido agora para o estado gasoso. Então, o gráfico ele mostra essa situação para nós, tá? Pião, mas é só a temperatura que ele pode variar? Só aumentar? Óbvio que não, né? Ele poderia também diminuir a temperatura. Então, a gente voltaria do estado gasoso para o estado líquido, e se eu continuasse diminuindo a temperatura, eu voltaria do estado líquido para o estado sólido. Tudo que nós já conhecemos, né, que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores, nas 2 últimas semanas aí, nós estamos trabalhando com essa parte. Agora, o cara pode pegar uma substância e falar que ela se encontra nessa posição aqui, ó. Chamar de ponto 1 aqui para nós, tudo bem? Olha que interessante. Nesse ponto 1, eu tenho lá uma determinada pressão e uma determinada temperatura para minha substância. Então, o ponto 1 indica o estado físico que minha substância se encontra para daquela pressão e aquela temperatura. Eu vou manter a temperatura constante, mas eu vou aumentar a pressão. Então, se eu começo a aumentar a pressão aqui da minha substância, ó, percebo que eu vou trazer ela para um ponto 2. Esse ponto 2 representa uma nova pressão, uma pressão maior, se você olhar no gráfico do eixo Y ali, ó, e a mesma temperatura. Só que como a pressão aumentou, nós estamos aí numa situação onde eu mudei o estado físico da substância. Ela passa do estado gasoso para o estado sólido. Desculpa, para o estado líquido. Eu posso continuar aumentando a temperatura, a pressão dessa substância. Quer ver, ó? Se eu passar agora aqui a aumentar a pressão nesse caso, ó,
eu vou chegar no terceiro ponto, que é a mesma temperatura, porém com uma pressão maior ainda. E nesse caso, ocorreu a solidificação da substância, né? Ela passou de estado líquido para estado sólido. Então, esse diagrama de fase, senhores, o que pode aparecer para vocês aí é pedir para vocês analisarem quais são as mudanças de estado que estão ocorrendo com a tua substância, né? Se ela está fundindo, se ela está vaporizando, liquefazendo, o que está acontecendo? Se variar a temperatura ou se variar a pressão, ou, obviamente, se variar os dois para nós aqui. Tranquilo? Pião, qual é a diferença, né, entre as substâncias que diminuem o volume na solidificação para as substâncias que aumentam o volume na solidificação? A diferença da substância normal para uma substância anômala para nós. A diferença é exatamente nessa curva azul, ó. Estão percebendo aqui a linha da fusão para nós? Conforme a pressão, a temperatura aumenta, a pressão também aumenta, ó. A linha vem para a direita aqui, tá vendo, ó? Na substância anômala, senhores, isso daqui é o contrário, ó. Percebo que conforme a pressão está aumentando, a temperatura vai diminuindo para cada ponto que a gente pega, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, tem uma determinada temperatura e uma pressão. Se eu trago para esse ponto aqui, eu tenho uma temperatura menor, porém, uma pressão maior. Então, ela sofre uma inversão aqui para nós, tá? Nessa substância anômala. E, obviamente, existe um porquê aí. Não vem ao caso para nós agora, tá? Mas essa curva, ela tem uma inclinação diferente. Primeira coisa que é importante vocês lembrarem aqui. Aonde é o estado líquido, aonde é o estado gasoso ou vapor, tá? E aonde é o estado sólido. Bom, é muito claro, né, a gente entender que conforme a gente vai aumentando a temperatura, lembra aquele processo endotérmico para nós, que vai recebendo calor, aumentando a temperatura da substância, ela vai passando do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso. Então você consegue observar, ó, que a substância ela está no estado dela, ó, de acordo com essa seta. Vai aumentando a temperatura, eu vou mudando o estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso. Agora, eu acho bacana a gente lembrar o seguinte, perceba que o gráfico aí para nós, meninos, olha só, estão vendo essa taça aqui? Se eu colocar ó, o formato ali para nós, não se assemelha ao formato de uma taça para nós aqui, meninos? E o que a gente coloca dentro da taça? Ah, eu coloco gelo, para tomar bem geladinho. Tá, não vamos ser tão específicos assim. Você vai tomar um vinho, o que você coloca? Você não vai colocar gelo dentro do vinho, né? O que você coloca dentro da taça? Dentro da taça vai o líquido para nós, né, senhores? Então, sempre dentro dessa parte que parece a taça para nós, ó, a abertura, é a parte líquida. Aqui é uma taça parecida mais com de champanhe, né? Para nós, ela tá mais estreitinha. Não importa a bebida que você vai tomar, dentro da taça é o estado líquido para nós aqui. Isso significa que à esquerda eu vou ter o estado sólido e à direita nós vamos ter o estado vapor e o estado gasoso para nós. Belezura? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não gosto só de ficar falando. Aí o último que colocou aqui. Pião, vixe, ficou lá atrás, hein, Rafa? Na calefação pode dizer que é um processo instantâneo de temperatura altíssima. É, exatamente, Rafa. É muita energia fornecida em pouco tempo. Quando você minimiza, né, esse intervalo de tempo, o intervalo de tempo fica muito pequeno, a gente fala que é um processo instantâneo, tá? Existe a possibilidade de aumentar a pressão e a temperatura ao mesmo tempo? Pedrão, você pode estar num processo onde você fornece, vamos supor, tá? Dentro do laboratório, tá? Vamos pensar no laboratório. Você está num processo aí que você tem uma câmara, onde tem um gás ali dentro. E essa câmara ela tem um êmbolo, que é móvel. Só que embaixo dela tem um forno, tem uma chapa térmica fornecendo calor para você. Estilo a minha que eu queria aqui em casa. E aí, você, ao mesmo tempo que você fornece calor para a substância, você começa a apertar aquele êmbolo. Então, aquele gás está lá dentro, ele começa a ser comprimido, ele começa a ser apertado, começa a ser pressurizado para nós, tá? E aí você vai tendo algumas modificações em questões de temperatura de vaporização, de sublimação e tudo mais aqui para nós. Tranquilo? Belezeira. Valeu. Bom, meninos, então a única diferença que tem da substância normal para a substância anômala é essa curva, né, da solidificação ou da fusão, que ela tende aqui para a esquerda, né? Ela aumenta a pressão quando a temperatura diminui para nós. Mas dentro é líquido, do lado esquerdo é o sólido, do lado direito é o gasoso. E aí, tem dois pontos que são importantes para nós analisarmos aqui. O primeiro, ó, foi coincidência ficar próximo da cor vermelha, tá? Juro para vocês que foi coincidência. O primeiro é esse PT. Esse PT, senhores, é chamado de ponto triplo para nós, tá?
ponto triplo. Por que ponto triplo, peão? Quer ver? Deixa eu fazer uma enquetezinha com vocês aqui. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, vem curtir um pouquinho. Eu vou colocar alguns pontos para vocês aqui. Vou chamar de pontos. Eu vou dar números para eles, tá? E eu quero que vocês falem para mim o seguinte: em qual estado encontra a sua substância? Se ela encontra só no estado sólido, só no estado líquido, só no gasoso, ou se ela encontra no sólido e no líquido e no gasoso, porque está tendo uma mudança de estado físico. E quando você tem mudança de estado, você encontra a substância nos dois estados físicos, certo? Então, vocês vão colocando no chat, não precisa escrever tudo não, tá? S de sólido, L de líquido, G de gasoso, se tiver os dois, aí você coloca um mais ali, S mais L, já dá para entender perfeitamente. Vem cá, ponto 1. Que estado a substância se encontra aqui? Beleza. E não precisa colocar 1 igual a S, não, gente. Pode ser mais econômico aí. Belezura. Já todo mundo já entendeu, né? Se eu colocar o ponto 2 aqui, é gasoso 3, legal. Agora eu quero esse daqui, ó. Tá mais fino o traço também, puxa vida. Aqui, ó. Ponto 2. Beleza. Todo mundo colocando, né? Sólido mais líquido. Então, essa linha representa a mudança de estado. Obviamente que eu vou encontrar a substância nos dois estados físicos, tá? Ponto 3, senhores. Líquido mais gasoso. Opa, teve gente que bateu aí sólido mais gasoso, hein? Perceba que aqui, ó, nós estamos entre o estado líquido e o estado gasoso, tá? Então, aí a gente vai ter a mudança liquefação, quando passa gasoso para líquido, ou a vaporização, quando passa líquido para gasoso. Você está querendo se adiantar, Pedrão? Vamos lá. Luquinhas, a gente pode falar vapor ou gasoso, tá? Existe diferença, viu, Lucas? Existe diferença entre vapor e gasoso. A readequação das moléculas é diferente. A maneira que as moléculas estão agrupadas é diferente. No estado vapor, elas estão mais próximas ainda, tá? Por isso que você vê aquela fumacinha branca, por exemplo, quando a água está vaporizando no fogão. Mas no estado gasoso, elas já estão mais espalhadas, né? Elas já estão no processo de gás mesmo. Então, esse alinhamento molecular deles é um pouco diferente. Mas, para nós aqui dentro do pré-vestibular, falar gasoso ou vapor é a mesma coisa, tá? Então, você poderia colocar ali estado gasoso. Inclusive, ó, onde está gasoso escrito nesses dois gráficos, na verdade, seria vapor. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês o porquê. Nani, Adriane, Nani. O ponto de fusão é variável também, e o ponto de ebulição também é variável, em função da pressão, obviamente, tá? Eles vão ter valores diferentes, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Continuando aqui nas minhas perguntas, meninos, respondam aí. E o ponto 4? Olha o ponto 4 aqui, ó. A substância se encontra em quais estados? Isso, beleza. Só colocaram sólido aí. É sólido mais gasoso, tá? Sólido mais gasoso, porque aqui, ó, tá tendo mudança de estado físico, tá vendo, ó? Ou ele passa do sólido para gasoso direto, ou gasoso para sólido. É a chamada sublimação para nós, né? Que nós falamos. Tem que ter aí a baixa pressão para ocorrer, aí você aumenta a temperatura ou varia a pressão. Você pode fazer as duas variações aí ou apenas uma. Então, o 4 seria sólido mais gasoso. Peraí. E o ponto 5? Opa, cuidado, hein? Ponto 5. Peguei, hein? Parecendo a brincadeira. Morto, vivo, morto, vivo. Vamos lá. Ponto 5, beleza. Continua sendo sólido gasoso. E o ponto 6? Sólido e líquido. E o ponto 7? Nossa, tem gente querendo entrar na sala que eu não vi. Meninos, vocês estão percebendo que eu estou aproximando cada vez mais esses pontos? Estou cada vez mais chegando perto do PT, o ponto chamado ponto triplo. E o PT, senhores? Eita, agora você quebrou minha perna, Cléo. E o PT? Nada disso, Zé. Não vou fazer propaganda política aqui, não. Beleza, exatamente isso, moçada. Esse ponto triplo
representa para nós exatamente o ponto em que a substância ela se encontra nos 3 estados físicos para nós, tá? Se a gente fosse trabalhar com a água, se não me falha a memória, a pressão para a água e a temperatura da água seria próximo de 0,006 atm. Olha que pressão baixíssima, tá? Baixíssima. 0,006 atm. E a temperatura 0,01 graus Celsius aproximadamente, tá? Esse seria o ponto adequado para a gente conseguir a água no ponto triplo dela, né? Ou seja, ela encontra-se nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Peão, o que vai acontecer? Eu vou encontrar ali um pouquinho de gelo, um pouquinho de água e um pouquinho de vapor? Na verdade, não, senhor. Vocês vão encontrar a substância, ela alternando os estados físicos, tá? Mas aí tem gente que vai estar no sólido, tem gente que vai estar no líquido e no gasoso. Aí alguém muda o estado, o outro volta, e ela fica nessa paranoia aí, ó. Fica se alternando, ela não consegue definir o perfil dela, né? Ela vira um tripolar, vamos dizer aí. Então nós temos aí, senhores, o chamado ponto triplo. Existe aqui, obviamente, uma temperatura nesse ponto triplo, tá? E existe uma pressão desse ponto triplo para nós aqui. Para a água, falei para vocês aí, mais ou menos, tá? 0,006 atm e a temperatura de 0,01 graus Celsius. O que ocorre é mais ou menos isso daqui, quer ver, ó? Vou mostrar um vídeo para vocês, óbvio, né? Que eu vou trazer um videozinho para vocês aqui. Deixa eu só achar ele. Não é esse daqui. Ah, tomar banho, começou antes da hora. Nem compartilhei com vocês ainda, ele já... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aê, a moçada tomando cafezinho, um leitinho quente, ou tá comendo uma bolachinha ali, e eu só na seca aqui, viu? Deixa eu compartilhar a tela, cadê? Caraca, gente, eu dou aula com 3 coisas diferentes, cada um é num lugar. Às vezes eu esqueço onde que eu tenho que ir. Vamos lá, eu vou compartilhar esse daqui. Fala por tio, vocês estão vendo a tela azul aqui? Então, beleza. Vamos ver se sai som. Se não sai som também, não muda muito. É só para não ficar no vácuo, né? Mas eu não vou ficar falando aí. Aliás, eu vou falar um pouquinho, sim. Deixa eu trazer mais pro lado aqui. Esse daqui, pronto. Mesmo agora, vocês não estão vendo o meu chat, né? O chat de conversa aqui, não, né? Só por curiosidade. Tô passando na frente da... Não, tá. Então é só para mim que ele atrapalha mesmo. Então olha lá, meninos. Olha que bacana esse vídeo, ó. Show ou não, hein? Eita, o que eu fiz aqui? Eu pausei? Não, tá gravando ainda. Meninos! Parece que vai explodir na cara, né? Vai ter... Oh, vocês não estão me vendo, né? Eu te desliguei a câmera. Agora vocês estão me vendo. Obrigado aí, viu? Quem falou que a gente nunca vê, eu já entendi, nunca mais eu pergunto também. E que tava saindo som também. Obrigado. Vocês perceberam o que é esse ponto triplo? É exatamente isso. Aquilo ali não é água, tá? Ciclohexano, composto de carbono aí, eu não sei o que é, tá? Mas é uma outra substância que acho que foi mais fácil, né, no laboratório para ser feita. Eles vão variando pressão e temperatura até que chega no ponto ideal. O problema lá, né, é que chega no final você solidifica tudo porque
passa do ponto da temperatura ou da pressão e ela solidifica. Mas é daquela forma que a substância se encontra no ponto triplo, né? Ela fica se alternando. Então, ó, sai lá a história que vem uma bolha de vapor, de repente solidifica, aí fica tudo líquido, aí solidifica e vem vapor de novo. Ela fica se alternando nesses 3 estados para nós aí, certo? Ia aparecer aquele negócio do Nickelodeon lá, esqueci o nome, aquela gosma verde deles. Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo aqui. Agora é essa daqui mesmo. Belezura. Volta para a aula. Eu não lembro o nome. Slime. Ah, colocaram aqui. Minha esposa ajudou aqui. Slime, exatamente, Francisco. Apareceu um slime ali para nós. Bom, meninos, vamos voltar para o gráfico aqui agora, né? Olha só que bacana nesse gráfico. A gente tem aqui um outro ponto importante, que é essa linha aqui. Deixa eu passar uma linha aqui para mim. É onde está aquele ponto C, lá no nosso gráfico. Então, ó, vocês perceberam que esse PT e esse ponto C que eu vou colocar para vocês agora, senhores, a gente encontra nos 2 gráficos, tá? Não interessa se é substância normal ou substância anômala, ó. Nós vamos ter os dois pontos, então vale tudo para os 2 gráficos, tá? As análises de fusão e sublimação e vaporização, é tudo igual para os 2 gráficos, onde está líquido, sólido, gasoso, é tudo igual. A única coisa que muda realmente é o comportamento da curva da fusão, tá? Que a gente vai ver o que acontece agora, que foi a pergunta de alguém aí, que eu falei para esperar um pouquinho, né? Que falou, o ponto de fusão não se altera, só o de vapor, o de fusão também se altera, tá? Esse ponto aqui, C, meninos, é chamado de ponto crítico. É o ponto crítico para nós. E aqui nós vamos ter a temperatura crítica. Então, deixa eu colocar o nome aqui, ó. Esse C é C de crítico para nós. Nesse ponto, meninos, essa linha vermelha, tá? É ela que separa para nós o que seria o estado vapor do estado gasoso. Então, até a linha crítica ali para nós teríamos aproximadamente um estado vapor. Não é exatamente dessa forma, tá? Mas a gente pode separar dessa forma. Acima da linha crítica é o estado gasoso. Quando nós estamos no estado gasoso, senhores, olha o que acontece. Essa curva aqui, ó, essa última curva que chega nesse ponto C, ela para aqui. Ou, no caso, que ela subiria, né, em cima dessa linha do ponto crítico, da linha crítica aqui, dessa temperatura crítica. Pião, o que é essa temperatura crítica? Vem com o tio, ó. Imagina que eu tenho uma substância nessa posição aqui. Essa substância, ponto A, indica para nós uma certa pressão e temperatura que ela se encontra no estado líquido para nós. Se eu diminuir a pressão dela, olha lá, mexer na pressão, apenas na pressão, eu consegui mudar o estado físico dela. Certo ou não? Eu mantive a temperatura, mas mudei a pressão. Ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Para o estado de vapor, no caso, né? Agora, e se eu aumentar a pressão dela aqui, senhores? Vocês percebem que a gente consegue retornar para aquele ponto A? Aumentando a pressão sem mexer na temperatura, eu consegui passar do estado gasoso para o estado líquido. Agora, e se eu pegasse essa substância que, de novo, se encontra no estado A, no ponto A ali, e aumentasse a temperatura dela? A gente ia passar aqui para um ponto C, e eu percebo que ela está numa temperatura onde ela se encontra no estado gasoso. Porém, ela estaria numa temperatura aqui para nós, ó, que é maior que a temperatura crítica para nós. O que acontece nessa temperatura crítica? Olha que bacana. Quando eu estava com a substância A e foi para B, para voltar do estado gasoso para o estado líquido, eu pude apenas aumentar a pressão, que eu já consegui voltar para o estado líquido. Eu poderia ter diminuído a temperatura dela também, que ela voltaria para o estado líquido, né? Mas aumentando a pressão, eu consegui voltar para o estado líquido. Agora, meninos, olha o que acontece se eu tentar aumentar a pressão dessa substância aqui, ó. Eu posso aumentar a pressão o quanto eu quiser. Eu posso diminuir a pressão o quanto eu quiser. Eu não consigo mais voltar a substância para o estado líquido ou para o estado sólido. Então, acima da temperatura crítica, senhores, é chamada de crítica porque a substância ela passa a se encontrar num estado físico que o máximo que você consegue fazer aumentando a pressão é comprimir o gás. É comprimir o gás, mas você não consegue juntar as moléculas, fazer com que elas se liguem de forma a mudar o estado físico dela, alterar esse estado de agregação das moléculas.
Então, acima da temperatura crítica, peão, então peraí, passou daquela temperatura, nunca mais aquela substância volta para o estado líquido? Não foi isso que eu falei. O que eu falei é, acima da temperatura crítica, você pode variar o quanto você quiser a sua pressão, que você não consegue mudar o estado físico da substância. Tem como alterar o estado físico dessa substância que está acima da temperatura crítica? Tem. Basta você diminuir a temperatura dela para um valor menor que a temperatura crítica. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer aqui, ó, é isso daqui. Eu deveria primeiro, ó, diminuir a temperatura, ó, dessa substância. Eu ia colocar ela agora aqui ainda no estado gasoso, no estado vapor, mas abaixo da temperatura crítica. Estão vendo lá? Ah, minha câmera está desligada? Eu bati para ligar. Ué, ela está ligada. Espera aí que eu vou desligar e ligar de novo. Rafa, quando ultrapassa o ponto crítico. Tá ligada, né? Ó, quem tá vendo desligado aí, dá aquela saidinha rapidinho e volta, tá? Ou a não ser que estivesse desligado para todo mundo mesmo, né? Mas estava ligado aqui para mim, parecia estar ligado aí. Mas, moçada, olha só que bacana, então. Ah, tá normal? Então, beleza, valeu. Então, aqui, ó, o ponto D para nós, percebo que agora eu estou numa temperatura abaixo da temperatura crítica para nós, tá? Isso significa que agora, se eu aumentar a pressão dessa substância, vamos lá colocar uma seta indicando para nós o aumento de pressão. Se eu aumentar a pressão dessa substância, olha só que bacaninha, eu consigo passar ela do estado gasoso, no caso vapor, né? Para o nosso estado líquido aqui, nesse ponto E. Então, a temperatura crítica, ela só indica isso para nós, tá? Apenas isso que vocês precisam saber, não tem mais informação nenhuma aqui para nós. Acima dela, eu não consigo mudar o estado físico apenas com mudança de variação, com mudança de pressão, tá? Com variação de pressão. Eu consigo mudar o estado físico dela. Primeira coisa que eu tenho que fazer é diminuir a temperatura, deixar abaixo da temperatura crítica para nós, tá? Agora, a partir do momento que ela está abaixo da temperatura crítica, eu consigo variando pressão, alterar o estado físico, variando pressão e temperatura, ou apenas temperatura, e assim por diante aqui para nós. Beleza, meninos? Agora, o que é mais importante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Para a água, eu vou copiar esse gráfico de novo. Deixa eu levar todo mundo para cima aqui. Eu ia apagar essa taça, mas eu vou deixar a taça para vocês aqui, tá? Acho que depois ajuda a lembrar do estado líquido aí para nós. Eu vou trazer outro gráfico aqui, meninos, porque eu acho que é importante essa parte agora para a gente entender. Olha só que bacana. Eu vou colocar dois eixos aqui para nós. Esse daqui, ó, não preto, vermelho. Esse daqui, pumba. Aí aqui eu tenho o valor de temperatura para cada um deles. Camila, não. A Camila perguntou aqui, meninos, assim, se a temperatura, o estado, ponto crítico, né? É a mesma ideia do ponto triplo, né? Estar em 3 estados ao mesmo tempo. Não. Perceba que o teu ponto C, Camila, esse ponto C, ele se encontra na linha de vapor, né? Lembra aqui, ó, a linha de vaporização e liquefação? Então, nessa linha aqui, ó, ela só separa o estado líquido do gasoso. Então, nessa temperatura crítica, é apenas as duas substâncias, e no caso, acima da crítica, né? Já é o estado gasoso apenas para nós, tá? Aí, a hora que você diminui a temperatura, você pode voltar para o estado líquido. Às vezes, que nem eu fiz aqui, ó, a gente voltou diminuindo a temperatura, mas ainda continuou no estado gasoso. Então, você tem a possibilidade de manter ainda o estado físico, tá? Meninos, todo mundo sabe que nesse ponto, e eu sei que vocês sabem que vocês responderam certinho lá em cima, é o ponto de fusão da água para nós. Então, vamos colocar aqui, ó. Tá fina? Aí. Esse é o nosso ponto de fusão. Se eu colocar aqui pressão 1 atm, nós sabemos que a temperatura que o gelo derrete ou que a água congela é a temperatura de 0 graus Celsius. Então, aquele ponto... Hoje tem gente que está com o áudio aberto aí, acho. Ou é impressão minha? Ouvi uns barulhinhos aí? Então, ó,
Ali é o ponto onde eu tenho a determinada pressão de um ATM e a temperatura 0 graus Celsius. É exatamente onde a água passa do estado sólido para líquido ou líquido para sólido. Ponto verde é também pressão de um ATM, só que é onde a água passa do estado líquido para o estado vapor. Tá vendo? Ó, aqui é aquele ponto onde vocês falaram para mim que é líquido mais gasoso, né? Ou líquido mais vapor. É quando ela está no processo de mudança de estado físico, né? Está vaporizando ou condensando, liquefazendo. Nós sabemos que para a pressão de um ATM, essa temperatura seria de 100 graus Celsius. Bom, o que aconteceria se nós aumentássemos a pressão? Olha lá. Eu vou aumentar a pressão. Eu vou colocar minha substância aqui, ó, com uma pressão P maior que um ATM para nós. E olha o que acontece agora, moçada. Nesse ponto aqui, ó, para essa nova pressão, eu vou colocar até com um traço mais grosso para nós aqui, tá? Olha o que aconteceu com a temperatura de fusão para nós. Vocês estão percebendo que agora, com uma pressão maior, eu vou poder falar que a água ou o gelo, né? A água solidifica ou o gelo derrete a uma temperatura menor do que 0 graus Celsius. Vou dar um chute aqui, tá? Por exemplo, -2. Olha que interessante. Lembra alguém que perguntou aí, falou, Pião, é só o ponto de vapor que muda, então, ó, a temperatura de vaporização, a difusão, ela é fixa, ela não muda? Ela também muda, tá? A diferença, meninos, é que lá naquela substância normal, que foi o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, se a pressão aumenta, o ponto de vapor e o ponto de fusão aumentam. Se a pressão diminui, o ponto de vapor e o ponto de fusão diminuem. Na nossa substância anômala, na nossa água, é diferente. Quando a pressão aumenta, o ponto de vaporização aumenta e o ponto de fusão diminui. Aqui, vocês vão perceber que a mesma coisa, obviamente, ocorre lá com o ponto de vapor, né? Então, se a gente pegar aqui, vou colocar um traço mais grosso para nós também. A gente percebe que com o aumento de pressão, a água não está vaporizando mais a 100 graus Celsius, sei lá. Está vaporizando aí a 120 graus Celsius. Então, percebo que a pressão é a grande influenciadora para nós aqui nas mudanças de ponto de fusão e vaporização, tá? É ela que vai determinar o novo valor que pode vaporizar a água ou que pode fundir o gelo, derreter o gelo. Um exemplo. O que nós estamos tendo aqui, ó, isso daqui seria para nós aquela chamada panela de pressão. A função da panela de pressão, moçada, qual que é a função da panela de pressão? A panela de pressão, ela tem a função de, você lacra ela, ela tem duas válvulas de segurança, entre aspas, uma que é para controlar a saída do gás mesmo, e a outra que é para, caso entupa aquela saída, entupir aquela válvulazinha, ela tem um biquinho vermelho, que aí na hora, para não explodir a panela, ela explode o bico antes e aí vaza tudo por aquele bico, né? E faz uma sujeira tremenda que em casa já aconteceu. Mas olha só que bacana. A panela de pressão tem aquela borracha, você trava ela e põe no fogo. A hora que você põe no fogo, você tem água e um pouco de ar ali dentro. De repente, começa a aumentar a temperatura, o líquido dilata muito, lembra? Ele já aumenta o seu volume. Aí começa a criar o ar lá dentro também dilata. Tudo aquilo lá aumenta, mas a panela praticamente não aumenta de tamanho. Então, tudo aquilo lá quer ocupar um volume maior, mas não consegue. Quer transbordar, mas não consegue, porque ela está lacrada. A pressão interna aumenta. Ao aumentar a pressão interna, nós estamos fazendo isso daqui, ó. Saindo da pressão normal e aumentando a pressão, ó, eu também acabo aumentando o ponto de vaporização da água. Então, a água, aquele turbilhão que acontece na água, ela não ocorre mais a 100 graus Celsius. Ela vai ocorrer, por exemplo, a 120 graus Celsius. Peão, qual é a vantagem? Bom, a vantagem é muito simples. Eu acho que é nítido para todo mundo aqui que 120 é mais quente do que 100 graus, né? 120 é mais quente do que 100 graus Celsius. Se você colocar a mão em algo que está a 100 graus Celsius e a mão em algo que está a 120 graus Celsius, o perigo de queimar é maior em 120 do que a 100. Pião, até 80 vai queimar, sim, mas o 120 ele é mais quente. Ele tem condições de fornecer mais calor para você naquele mesmo intervalo de tempo, certo? Então, olha o que acontece, moçada. Você quer fazer feijão, você vai cozinhar o feijão. Você pode cozinhar o feijão numa panela convencional, de tampa solta? Pode. Problema,
você vai ter que ficar ali umas 5 horas cozinhando teu feijão. Você quer almoçar ele lá meio-dia, você tem que colocar às 6 horas da manhã lá o feijão para cozinhar já. Vai ficar pronto a 1 hora da tarde. Por que a gente deixa feijão de molho, né? O feijão é um alimento que é difícil chegar no ponto certo do cozimento dele. Então, quando você deixa de molho no dia anterior, é para você já ir amolecendo um pouquinho ele, mudando a estrutura dele, para facilitar o cozimento dele. E também existe aí, eu não sei se é verdade, né? Mas existe também a ideia, parece que você vê que o feijão que você deixa de molho, ele fica soltando alguns gases, né? Fica formando bolhas quando ele está de molho. Fala que quando você tira esse gás, se você troca água algumas vezes, você tira uma substância que eu não sei qual é, que é a substância que dá aquele cheiro no feijão, que quando você abre uma panela de feijão que você está fazendo, ainda quando você está fazendo, parece que alguém peidou na cozinha, né? E falam também que se você deixa de molho e vai trocando a água, depois que você come feijão, você peida menos. Olha que maravilha, né? Informação inútil aí, mas que serve para todo mundo quando for fazer feijão. Não sei se é real, mas já ouvi falar isso. Mas a ideia do molho é amolecer o feijão, do molho, de deixar de molho, né? É amolecer o feijão. Se você coloca 100 graus Celsius, a água ferve a 100 graus Celsius, ele vai cozinhar a 100 graus Celsius. Se você coloca numa panela de pressão, que a pressão aumenta, muda o ponto de vapor da tua água e ela começa a vaporizar a 120, o feijão ali no seu cozimento vai ocorrer uma temperatura maior. Isso significa que ele vai estar recebendo mais quantidade de calor para tentar entrar em equilíbrio com aquela substância e, consequentemente, o cozimento ocorre num tempo menor. Numa panela de pressão varia aí de 30 minutos a 50 minutos, dependendo da quantidade de feijão que você está fazendo. Então, meninos, eu gostaria de mostrar para vocês isso daqui. Olha o que acontece com a distância entre o ponto de fusão e o ponto de vaporização quando você está numa determinada pressão e o que acontece com a distância entre esses dois pontos quando você aumenta a pressão. Olha que bacana. Ao aumentar a pressão, a distância entre os dois pontos aumenta também. Isso significa que eu estou jogando o ponto de fusão mais para a esquerda, então está ficando menor o valor da fusão ali, e eu estou jogando o ponto de vaporização mais para a direita, está ficando maior o valor da temperatura. Obviamente que, se a gente analisar uma diminuição de pressão, né, a gente percebe que a distância entre esses dois pontos diminui. Ó. Aí o ponto de fusão aumenta e o ponto de vaporização é que diminui. Para substâncias anômalas, senhores, é isso que vai acontecer, tá? Vai ter essa diferença entre eles. Lá no ponto da substância normal também ocorre isso de aumentar ou diminuir a distância, mas lá o ponto de vapor, o ponto de fusão, ele aumenta o valor dele também. Agora, de acordo com a minha avó, é verdade. O que é verdade? O meu chat está aqui embaixo, dá para ver uma linha. Ah, vou ter que voltar muito aí para saber agora o que é. Depois eu vejo, final da aula. Meninos, então o aumento na pressão irá aumentar a temperatura. É uma consequência. Perfeito, Zé. Aumentou a pressão, vamos pensar diferente, Zé. Não pensa aumentar a temperatura, porque na fusão não aumenta a temperatura, né? Com o aumento da pressão, diminui. Vamos pensar assim, ó, variou a pressão, variou a temperatura de mudança de estado físico. Simples assim. Foi a primeira informação que eu coloquei para vocês na aula, lembra? A gente analisou o gráfico e eu coloquei o que interfere, né, no ponto de mudança de estado físico, na temperatura de mudança de estado físico. Substâncias impuras na tua substância, mas principalmente a pressão externa. Essa pressão externa, se você aumenta ou diminui, ela muda o ponto de vaporização e o ponto de fusão, certo? Agora, meninos, olha só. O ponto de fusão, então, é maior em substâncias anômalas? Maria Tereza? Deixa eu voltar aqui o chat. Nossa senhora, tinha um monte de coisa aqui. Mas faça um líquido, Rafa. O líquido tem maior facilidade em dilatação, tá? Do que o sólido. Maria Tereza, você colocou o ponto de fusão, então, é maior em substâncias anômalas? Não. Depende da substância, tá? Depende da substância. Quer ver, ó? Gelo seco, por exemplo, acho que é o dióxido de carbono, né? O gelo seco, ele sublima a temperatura ambiente, né? Ele nem chega a ter o ponto de vaporização dele, a temperatura ambiente. O ponto de vaporização dele é diferente. Então, para a pressão de um ATM, quando você pega o gelo seco famoso lá, ele está no sólido dele vira fumaça. Sublimando, né? Ele ocorre a sublimação direto. Cada substância vai ter um ponto diferente, maior ou menor, para cada substância, tá? Inclusive, teve uma questão, ou vai ter uma questão para vocês agora, não lembro, que vai relacionar
qual é a melhor substância para você ter como termômetro? Teve lá em termômetros. Se você voltar lá em escalas termométricas, a gente tinha uma questãozinha que mostrava algumas substâncias, dava o ponto de ebulição e o ponto de fusão delas, e pedia para você analisar qual era a melhor substância para você usar dentro de um termômetro para medir temperaturas entre menos 50 e 50 graus Celsius. Quem fez essa questão lembra, tá? Se você voltar nela, não vou saber dizer o número da questão, tá? Mas se você voltar nela lá, é uma tabelinha, você vai ver que cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de vaporização diferente para nós. Agora, o que você pode entender, Maria Tereza, é o seguinte: para a substância anômala e para a substância normal, não importa, tá? Ou seja, qualquer substância, se você aumentar a pressão, você aumenta o ponto de fusão. Se você diminuir a pressão, se você aumentar a pressão, você aumenta o ponto de vaporização. E se você diminuir a pressão, você diminui esse ponto de vaporização, a temperatura que a tua substância vaporiza. Na fusão, Maria Tereza, aí é diferente. A substância normal continua sendo a mesma relação. Se você aumenta a pressão, aumenta a temperatura de fusão da substância. E se você diminui a pressão, diminui essa temperatura, o valor. Para a substância anômala, não. Se você aumentar a pressão, a temperatura de fusão ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Por isso que ela é considerada uma substância anômala, tá? Ela tem esse comportamento. E por que ela tem esse comportamento? Você quer ver? Olha só como é meio lógico essa curva. Olha todo mundo aqui, ó. Por que é meio lógico essa curva ser o contrário para nós? Vamos pensar. A água é uma substância anômala. Por que ela é uma substância anômala? Porque ao solidificar, ela aumenta o volume. Quando, na verdade, era para ela diminuir. Porque nós estamos tirando a energia dela, certo? A água é anômala porque, ao solidificar, ela aumenta o seu volume. Bom, se ela quer, na solidificação, aumentar o volume, e eu estou aumentando a pressão sobre ela, olha só, eu não estou ajudando, né? Ela quer aumentar o volume na solidificação, e eu estou aumentando a pressão sobre ela. Isso significa que eu estou indo contra o que seria a tendência, né? Ela quer aumentar o volume, a pressão começa a aumentar. Então a gente acaba alterando o ponto de fusão dela. A gente acaba mudando o ponto de fusão dela, quando eu aumento a pressão, né, para um valor menor do que eu teria antes. Então a substância, ela quer, olha só, ela quer ir do estado líquido e ir para o estado sólido. Aí eu aumento a pressão, eu volto ela para o estado líquido. Então a hora que eu aumento a pressão naquela temperatura que ela estava, um exemplo, o gelo a 0 graus Celsius, ele está no estado sólido. Se eu continuar tirando energia, ele vai querer aumentar o seu tamanho, porque na solidificação ele aumenta o tamanho. Então agora ele solidifica, mas aí eu aumento a pressão, e ele está a 0 graus Celsius. Eu aumento a pressão, eu aperto as partículas, elas voltam para o estado líquido, mesmo estando a 0 graus Celsius. Isso porque eu mudei a temperatura de fusão dela. Ela foi, por exemplo, para -2. Então agora a substância só iria solidificar a -2, a 0, ela fica no estado líquido para nós. Então é por isso que ocorre, tá, Maria? Tem que tomar cuidado com essas frases. Eu não sei se é essa a intenção, tá? Mas eu acredito que normalmente quando vocês colocam essas perguntinhas é para colocar uma frase no caderno e falar, vai ser sempre assim. Não vai ser sempre, tá? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está colocando aí. Fechou, mulher? Eu acho que era importante para todo mundo entender isso, né? Meninos, essa mudança de pressão, e aumento de pressão e mudar o ponto de fusão do gelo, olha que interessante. Olha o que pode acontecer aqui. Deixa eu descompartilhar a tela de novo com vocês. Nossa, agora deu vontade de tomar água também. Né, Ana? Deu sede. Gente, meninos, deixa eu desligar a tela, a minha câmera primeiro. Deixa eu descompartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Não? Beleza. Eu já não lembrava mais se eu tinha descompartilhado ou não. É no mesmo lugar que desliga a aula. Aí eu ia acabar desligando a aula, ia dar uma zica. Ave Maria. Deixa eu desligar esse vídeo. E deixa eu trazer esse daqui agora. Não, não é esse. É esse. O efeito Tyndall. Vai mudar a musiquinha, viu? Vai ficar uma musiquinha mais contagiante aí para vocês. Deixa eu só pegar aqui agora, compartilhar de novo. Eu acho que muita gente já deve ter visto isso, tá? Já deve ter procurado na internet, obviamente, algo parecido, ou até feito em casa, né? Mas olha que bacana.
cara tem uma barra de gelo. Ele coloca um arame e peso desse arame. Olha o arame cortando o gelo. O arame dentro do gelo agora, mas o gelo não se partiu. Abre a câmera. Não foi um rock pesado, não. Foi um tindolelê aí. Vocês estão me vendo agora? A câmera está aberta para todos? Tá? Vou compartilhar a tela agora aqui de novo. Então, moçadinha, esse daí é o chamado efeito Tyndall para nós, mas também chamado de situação de regelo, né? O que seria esse regelo? Se ele, provavelmente aí nesse experimento, o peso bateu na mesa e o arame não termina de cortar. Se bem que muita gente já fez experimentos, vocês procurar na internet, vai ter trocentos mil vídeos aí, tá? E hoje em dia o pessoal tá deixando o arame no meio mesmo, né? Eles não querem que corte o gelo, eles querem que o arame fique lá no meio para mostrar e tudo mais. Se você assistir o Manual do Mundo lá, com o Iberê, ele também faz esse experimento. Mas a ideia é que ele corta o gelo. E a hora que você pega a barra de gelo, ela não está cortada, ela continua emendada. Por isso que é chamado regelo, né? O que acontece? A hora que o arame aperta o gelo, vamos pensar, aquela barra de gelo, você vê que ela escorre um pouco de água, né? Significa que ela está a temperatura de 0 graus Celsius, se a gente pensar, imaginar que ali ele está na praia, tudo bem? Nível do mar, pressão ATM. Então aquele gelo, ele transpira porque ele está a 0 graus Celsius, é o ponto de mudança de estado físico para ele. A hora que o gelo pressiona lá em cima, senhores, no estado sólido, pressiona o gelo, pressiona, ele aumenta a pressão. E ao aumentar a pressão, exatamente, Laura, nós vamos falar dele também aqui, tá? Exatamente. Ao aumentar a pressão, ó, a temperatura de fusão do gelo, que era essa, 0 graus Celsius, ao aumentar a pressão, passa para -2, -3, -4. Peraí. Aquele gelo, então, deveria congelar a -2 graus Celsius, certo? É o ponto de fusão agora com o aumento de pressão. Só que ele está a 0. 0 é acima do ponto de fusão. É estado líquido. Isso significa, ó, olha aqui no gráfico, se esse gelo está a 0 graus Celsius, só que a pressão dele aumenta, vem para essa pressão, vocês vão perceber que agora esse gelo vai ficar no estado líquido, ó, porque a temperatura dele não vai mudar. Eu só estou aumentando a pressão sobre ele. Aí aquele gelo, naquela faixa onde o arame pressionou, ele passa para o estado líquido. Óbvio que se ele está no estado líquido, o arame atravessa a água. É muito simples, vai numa piscina e pula nela. Você vai atravessar a água. Só que a hora que o arame atravessa a água, aquela água que ficou para cima do arame, senhores, volta a ficar sujeita à pressão atmosférica. Ele não volta mais na pressão que ele estava antes, porque o arame não está em cima dele mais. Então, pera lá. Se agora a pressão volta para a pressão atmosférica, a temperatura de fusão volta a ser 0 graus Celsius. E aí essa substância que volta para essa pressão, ela solidifica novamente. É o chamado regelo. O gelo derrete, diminui a pressão volta ao normal, ele solidifica novamente. Aí o arame já está no meio do gelo, só que aí ele vai pressionando, porque o peso está puxando ele, e ele vai transformando aquela camada que ele está em contato em líquido, e aí vai passando o arame, vai passando o arame. Óbvio que não é um processo rápido, você viu aí 90 minutos naquela barra de gelo, uma barra de gelo parecida com essa que a gente compra em posto, né? Ou pelo menos comprava antes da pandemia, né? Porque agora a gente não pode fazer nem festa mais. Mas é isso que ocorre na situação de regelo, chamado efeito Tyndall. Aí foi o que a Laura comentou aí, colocou meio que de... Bião, é isso, né? É exatamente isso que ocorre, senhores, na patinação no gelo. A patinação no gelo é uma lâmina, certo? O cara não desliza no gelo. Ele não desliza no gelo. Passa a mão no gelo lá. Ele é áspero. Ainda mais depois de todo mundo andando lá, fica aquelas linhas, ele fica áspero. Na verdade, a hora que ele pressiona o gelo, ele muda por aumento de pressão, ele muda o ponto de fusão.
Aí aquele gelo que estaria no estado sólido naquela temperatura passa para o estado líquido em função do aumento de pressão. Aí fica uma camada de água. Aí ele desliza o patins sobre a água, que é muito mais fácil, menos atrito, né? Porém, depois que ele passa, aquele trilho de água volta a ficar sujeito à pressão normal, pressão atmosférica. Aí ela volta a solidificar. Nós temos a situação do regelo para nós aí, certo? Então é dessa forma que ocorre também a patinação para vocês. Ou até mesmo, olha que bizarro. Rafael, esse fenômeno, ele só vai ocorrer para substâncias anômalas, né? Mais uma vez, parece que foi Deus até que fez a água para nós, não é verdade? Como é perfeita, né? A substância água. Nas outras substâncias, Rafa, o que vai acontecer? Vamos supor que você tivesse uma outra substância qualquer, tá? Que não seja anômala. Aí você coloca o patins em cima, se ela está no estado gelo e você aumentar a pressão nela, o ponto de fusão vai aumentar. Aí ela vai solidificar mais, entre aspas, né? Ela vai ficar mais distante do ponto de fusão e aí ela vai continuar no estado sólido, não vai alterar, entendeu? Porque na substância normal é o gráfico de cima aqui, né, para nós, ó, tá vendo? Aí, conforme a pressão aumenta, o ponto de fusão também vai aumentando junto. Então, seria para substâncias anômalas. Óbvio, né? Nessas temperaturas que nós estamos falando aqui é para água. Para as outras substâncias, são substâncias totalmente diferentes. Mas, meninos, olha que bacana onde pode. Não é a causa principal, tá? Mas é uma das causas, tá? Por exemplo, coloca no chat aí. Vocês sabem o que é isso? É a foto do meu quintal lá, só que agora é no inverno, certo ou não? Não é uma avalanche. Perfeito. Olha só, meninos. Um dos motivos que pode gerar uma avalanche para nós é isso. Imagina que você tem aqui, ó, a montanha. Aí você tem uma camada de gelo aqui, ó. Neve, né? Só que aí o inverno, o frio ali, a frente fria é tão rigorosa que ainda forma uma camada de gelo maior ainda, ó, sobre aquela camada de gelo que lá já estava. Espera aí, o que acontece? Você concorda que a camada verde está sobre a camada azul? Essa camada de gelo verde está sendo atraída pela Terra, tem a força-peso dela. Com essa força-peso, ela apoia na camada azul, pressiona aquela camada de gelo azul. Se ela pressiona a camada de gelo, e dependendo das temperaturas ali, e dependendo dessa pressão, o ponto de fusão daquela camada de gelo azul pode mudar, porque, aliás, vai mudar, que aumentou a pressão. Mas pode ocorrer de chegar ao ponto que a temperatura que ela se encontra faz com que ela passe do estado sólido para o estado líquido. Meninos, se essa camada de gelo que está em cima, ela estiver apoiada em cima de uma camada líquida que pode escorrer com grande facilidade, a gente passa a ter aí o que nós chamamos de avalanche. Então, essa camada de gelo pode escorregar sobre aquela camada de gelo que desce em função de ter mudado o ponto de fusão e ela também ter mudado o estado físico de sólido para líquido. Então, uma das razões que pode ocorrer avalanche para nós aí seria essa variação de pressão, o que faz com que mude também o ponto de fusão e dessa forma mude também o estado físico da substância para nós. Fechou? A Fernanda colocou, no caso do arame, apesar dele fornecer pouco calor para a barra de gelo, o arame, de certa forma, interfere nessa mudança de estado físico do gelo, indo líquido e depois voltar a ficar sólido. Fernando, ó, em função da temperatura, pouco, tá? Bem pouco, porque a superfície de contato do arame é muito pequena, né? E aí a transferência de calor ali é pouca. E aí tem mais um detalhe. O arame é um metal. O metal, ele conduz energia térmica com grande facilidade, certo? Isso significa que, um exemplo, isso daí é cenas do próximo capítulo, a próxima aula é a respeito disso, né? A aula 7. Mas se você colocar aí na casa de vocês, não sei, você deve ter a janela de vocês que é o metal e a mesa de vocês que é madeira, tá? Mas se você colocar agora, nesse momento, a mão nos dois corpos, metal e madeira, você vai ter a sensação que o metal está mais gelado. Mas não é que ele está gelado. Ele consegue roubar calor da tua mão com mais facilidade. Então, o metal ele entra em equilíbrio térmico com grande facilidade, né? Teria um calor específico baixo para nós, né? Pouca inércia térmica. Então, a hora que você coloca em contato com o gelo, ele rapidamente entra em equilíbrio térmico com o gelo. Entendeu? Então, não vai ter por troca de calor, vai ser bem pouco, tá? Bem pouco mesmo. Não vai dar tempo disso.
vai ser mais por variação de pressão mesmo ali. Beleza? E o Rafa, mas por que se diz que se você gritar em um local desse, pode gerar avalanche? Rafa, você dirige, cara? Você tem carta já? Está assim? E você tem carro? Sim. E você curte um som no carro? Alto? Ou melhor, né? Forte? Para quem lembra de ondas, sabe que é errado falar alto, né? Forte. Cara, você é um dos caras que às vezes passa e o vizinho fica pé da vida, então. Já deve ter acontecido com muita gente. Você tá em casa, passa um carro com som forte, tocando alto, entre aspas, vibra até as janelas da tua casa. É esse mesmo, né? Você já não vê vibra até a janela? Cara, imagina você vibrar a neve lá. Imagina você pegar a montanha e dar uma chacoalhada nela. Sai de baixo, irmão. Vaza. Então seria mais ou menos nessa. O som é uma onda mecânica para nós, né? Ela trabalha com vibração das partículas. Então, obviamente, pode sim. Por isso que eu falei, né? Não é o único elemento, mas é uma das causas, né, que pode criar avalanche para nós. Eu diria até que com menor intensidade, menor frequência, essa daí que eu coloquei para vocês aí. Belezinha? Meninos, bora pro exercício. Vamos fazer o exercício 1? Vai acabar a aula? Não, é 9h50 que acaba a aula, né? Eu não vou ficar pensando, eu vou fazer um. Posso fazer só um? Eu faço só um. Depois a gente vê se vocês falam. É 9h40? Mas dá tempo de fazer, né? Rapidinho. Deixa eu ver. Um calorímetro ideal possui 1 quilo de gelo. Ah, não é, não é. Esse daí é na curva de aquecimento, não. Esse daqui eu quero fazer devagarzinho com vocês, para vocês entenderem. Não dá tempo, Lucas. Todos eles vão dar um pouco de trabalho aqui. Não vou fazer com pressa, não. Bom, ó, semana que vem nós vamos fazer exercícios. Teoria vocês estão completo. Só uma coisa que eu não comentei, tá? Deixei para comentar depois, sobre fusão. Tá? A gente vai falar sobre fusão, vou fazer um exercício com vocês aí, mas a gente faz semana que vem. Então, semana que vem a gente vai fazer exercício rapidinho, fala sobre fusão e a gente já vai partir para a aula 7 semana que vem também, tá? Meninos, vocês têm total condições já de trabalhar com os exercícios. Listinho, ó, vai estar aí para vocês no último slide. Uma boa Páscoa para vocês. Agora Páscoa é de verdade, né? Um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e boa merenda agora para vocês. E ó, eu vi que foi passando uma pancada de dúvida. Vocês costumam não mandar essas dúvidas para mim no WhatsApp. Sara, se eu não respondi tua dúvida aqui, manda lá no WhatsApp, tá? Manda no WhatsApp pra gente lá, a gente vai conversando. Senão a gente se vê aí nos plantões ou estou à disposição agora para tirar as dúvidas aí de vocês também. Valeu, Ana. Obrigado. Valeu, moçada. Deixa eu aumentar aqui. Valeu, Lucas. Valeu, Jesquinha, para vocês também. Obrigado, viu? Valeu, Sofia. Obrigado, C. Lucas. Faz as relações. Thales, bem lembrado, hein, cara? Vou fazer aqui para você, tá? Aí todo mundo vê na caceta, né, velho? Nem lembrava mais disso. Vou colocar um slide extra aqui. É o seguinte. Pressão de 1 atm, tá? Uma atmosfera. Quando você tem uma atmosfera inteirinha sobre a sua cabeça, ela é o equivalente a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado para nós. Lembra que pressão, a fórmula universal dela é força sobre área, tá? Por isso que é o Newton por metro quadrado. Então, 1 atm, se você estiver na praia, você tem 1 atm lá, a pressão da tua cabeça aqui, ó, é de 1/10 a quinta Newton para cada metro quadrado de área que teria ali. Uma baita de uma pressão. São 100 mil newtons para cada metro quadrado, né? Isso aqui a gente pode falar em Pascal, tá? Equivale a 1/10 a quinta Pascal. Então, a gente sabe aqui, ó, que o Newton por metro quadrado equivale ao Pascal. Isso daqui é Pascal. Não é Pascoal ainda mais agora que nós estamos na época de Páscoa, né? Daí vai escrever errado.
Além dessa, a gente tem aí o seguinte, imagina que você tirasse o ar da tua cabeça e colocasse um tubo de vidro em cima da tua cabeça. E você começa a colocar um líquido lá dentro, que é o mercúrio. E você vai ter que colocar o líquido até uma certa altura para poder determinar a pressão que o líquido faz ali seja exatamente a pressão que tinha antes do ar, ou seja, um ATM. Então, essa pressão, você ia perceber que iria existir com uma altura de mercúrio ali, ó, de 76 centímetros de mercúrio. Cada centímetro de mercúrio tem 10 milímetros, né? Então, a gente pode falar que isso daqui equivale a 760 milímetros de mercúrio para nós. E se você tirasse o mercúrio, Thales, e colocasse água, e qual fosse colocando água, a água tem uma densidade menor que a do mercúrio, 13,6 vezes menor, tá? Então, você teria que colocar muito mais água. A água ia aumentando o nível até que ela chegasse numa altura de 10 metros. Então, isso daqui também pode ser colocado como 10 metros de coluna de água para nós aí. Essas são as informações aí mais importantes para a pressão. Pressão é uma das grandezas, se não for a que tem mais, tá? Uma das que mais tem unidade de medida, para vocês terem uma ideia, tá? Eu, Thales, uma vez na faculdade, fiz engenharia. Teve uma matéria, eu cheguei 3 semanas atrasado, cara. Não peguei as 3 primeiras semanas de aula. O professor colocou lá que tinha que saber usar uma tabela na prova. Mas eu não sabia, porque eu perdi a aula, ninguém me falou. A primeira prova, cara, eu já dava aula de física, então eu tava tranquilo para a matéria. A primeira prova, eu tomei uma enrabada, cara, valia 10, eu tirei 3. Eu não sabia fazer nada. Eu olhava as unidades de medida de pressão, não conhecia um monte de unidade lá, mas um monte, é muita unidade. Aí eu falei pro professor que examinou, professor, tinha que saber decor todas as unidades. Eu falei, você é tonto? Falei pra você na primeira aula que tinha que trazer a folhinha. Eu falei, professor, eu não faltei. Você não tem amigo? Falei, me sacanearam. Falei, e aí no fim não fui, cara. Aí pra segunda prova eu levei. Pressão tem muita unidade, cara. Muita unidade de medida mesmo. Beleza? Ó, temos 28 alunos presentes na sala ainda, só sugando a dúvida dos outros aí. Valeu, Thales, até mais. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aí. Valeu, gente. Valeu, Gui. Ninguém tem dúvida, meninos? Vou desligar então para a aula gravada não ficar longa aí. A gente se vê no plantão, tá? A partir de agora às 10 horas, a partir de agora às 9h43, a gente já tem plantão aí com todos vocês. Deixa eu desligar a tela aqui. Falou, meninos! Brenda, Daniela, Alex, Amanda, Priscila, Isabela, Sara, Laura, Antônio, Júlio, Vinícius, Isadora e o Diego ou o Regis ou quem for do BioRossi aí. Um grande abraço a todos e mais uma vez feliz Páscoa para vocês aí, para a família, tá? Que vocês tenham um final de semana legal aí, bacana, apesar da pandemia aí. Para quem tá em casa assistindo também, tá? Feliz Páscoa para vocês. Até mais, meninos. Fui!